Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. Nesse episódio, a gente vai falar sobre as novidades do Plano Agrícola e Pecuário 2022-23. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e está aqui com a gente hoje, como convidado, o Guilherme Soria Bastos Filho. Ele que é secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seja bem-vindo, secretário. Olá, Natália. Olá a todos. E você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bom, na quarta-feira, no dia 29 de junho de 2022, foi lançado o Plano Agrícola e Pecuário 2022-23, que também é conhecido como PAP, ou Plano Safra, e ele é o direcionador das políticas públicas do setor, que inclusive traz medidas para orientar o investimento, o crédito para o produtor rural, referente ao calendário agrícola anual. 2022 está sendo um ano bastante desafiador para o produtor rural. A gente tem visto um incremento significativo nos preços de alguns insumos e, consequentemente, no custo de produção. Então, fertilizantes, defensivos, o diesel agora, que inclusive tem aí um risco até de falta no segundo semestre, que a gente espera que não ocorra. Gravamos, inclusive, um podcast 2 episódios atrás sobre isso, para quem tiver interesse em entender um pouco mais. Tivemos também o desafio relacionado ao próprio crédito para o produtor do início desse ano, que houve uma suspensão da subvenção, então alguns produtores acabaram tendo que buscar outra fonte. E aí, Guilherme, primeiramente eu quero parabenizar você, a equipe do Ministério, pelo esforço da pasta em trabalhar em uma proposta que possa, de alguma forma, apoiar esse setor que tem contribuído significativamente para a produção de alimentos para o Brasil, para a segurança alimentar, diante desse cenário aí que a gente tem vivido até de escassez de oferta por parte de alguns países. Então, já passando para a gente conversar um pouco sobre essa proposta, sobre esse plano, o que o Ministério considerou extremamente relevante e prioritário para o produtor rural e que vocês destacam como principal desse Plano Agrícola e Pecuário? Então, tivemos aí, como você disse, um desafio muito grande durante a construção desse Plano Safra. Sabemos que foi um plano, inclusive dados aqui pelos especialistas que acompanham desde o primeiro anúncio, o mais difícil da história, né? Começamos o ano enfrentando questão de expectativa de desabastecimento de defensivos e fertilizantes, depois seca, e depois tivemos problemas orçamentários que levaram a travar o Plano Safra, que termina agora no dia 30 de junho. Durante a construção desse Plano Safra, a nossa primeira preocupação foi a de disponibilizar aos produtores rurais um volume de recursos que atendesse às expectativas, né? Uma vez que houve uma expressão, um aumento expressivo nos custos de produção em 2022, a estimativa aqui da nossa secretaria, tenhamos tido aí um aumento de 54% ponderado, né? Que isso indicaria que haveria uma maior necessidade de recursos por parte do setor. Então, tendo essas premissas, né, conseguimos, através de muito trabalho, um trabalho interministerial, né, que não foi só o Ministério da Agricultura, foi o Ministério da Economia, está incluindo o Tesouro, Secretaria de Política Econômica, Orçamento e Finanças e a equipe do Banco Central, para que a gente pudesse moldar esse plano e lançar o que a gente está chamando do maior plano safra da história, com 340,88 bilhões de reais. Né? E isso daí são 36% a mais em relação à safra anterior, ou 90 bilhões a mais de recursos que serão disponibilizados aí para o setor. Já é bem positivo mesmo ter esse recurso a mais, né, do que os anos anteriores. A gente também não falou de outros desafios, que é a questão inflacionária, a própria taxa Selic, né, mais elevada. Então, deve ter sido também um desafio para a construção do plano, essa questão das definições em relação às taxas. Então, eu queria que você trouxesse um pouco esse cenário de como que ficou e quem que foi priorizado nesse plano agrícola. A questão, tivemos, eu acho que aqui, dois desafios, né? Um era poder alocar o máximo de recursos
e distribuir o máximo de recursos disponíveis, né, com o que havia de orçamento previsto aí para o segundo semestre de 2022 para este plano 2022-2023. O principal norte foi que elas realmente pudessem ficar competitivas e abaixo das taxas de mercado, né? Então, com isso daí, asseguramos que todas as taxas se mantivessem abaixo da Selic. No caso dos pequenos produtores, as taxas elas estão até 62% mais baixas que a própria Selic. Então, nessa construção, focou-se, né, que as taxas mais baixas ficassem com as categorias que nós entendemos que possuem menos acesso a outras fontes de financiamento, né? Então, com isso, priorizamos os pequenos e médios produtores, né, para ter as taxas de juros mais baixas, e, mesmo assim, para os demais produtores, nós ainda asseguramos que elas ficassem abaixo das taxas de mercado e abaixo da própria Selic, né? Na nossa estimativa, com esse movimento, a gente tem a garantia aí de um crédito mais competitivo para pelo menos mais de 1 milhão de agricultores familiares, sem considerar os produtores médios. Isso também é positivo, porque a gente estava falando desses desafios todos e parte dos produtores que tiveram também um incremento nos preços de venda, pelo menos em um período, né, do ano, por conta de inflação de alimentos e tal, conseguem sustentar um pouco melhor o seu negócio. E quando a gente fala dos pequenos e dependendo as cadeias produtivas, né, as atividades agrícolas, a competitividade, a margem desses produtores fica ainda menor. Então, realmente ter condição melhor para captar esse crédito, para continuar produzindo, é bem positivo, pensando nesses produtores enquadrados no Pronaf, por exemplo, como você citou. Fazendo um adendo, a gente teve então esse incremento no volume, né, disponibilizado, e a gente deve ter também uma diferença de enquadramento dos produtores por conta do faturamento, como eu falei, né, alguns produtores que vão ter um faturamento maior, que podem também mudar de enquadramento, né, nesse caso. Perfeito. Os limites aqui de enquadramento foram mantidos, né? Não houve revisão desses limites e era uma questão, exatamente uma decisão também tomada conjuntamente, né? Para que a gente pudesse também dar oportunidade para que tivéssemos novos entrantes e poder também estimular, né, principalmente aqueles do Pronaf, que já estão numa faixa muito mais elevada, né? Já estão ali, diria, no 5% mais elevado, que eles possam ter também movimento para integrar o quadro do Pronaf. Por isso foi muito importante a gente, inclusive em taxas de juros, trabalhar com custeio e investimento nesses níveis mais baixos, inclusive hoje, aos níveis de inflação que a gente tem, essas são taxas de juros reais negativas para esses dois grupos. Nessa linha ainda, as propostas da CNA para o plano agrícola estavam em linha com o fato de garantir recurso para esses pequenos e médios por meio do Pronaf e do Pronamp, e também para alguns programas de investimento que são super relevantes para a competitividade do agro de forma geral, para a produção de alimentos. No caso do ABC, de agricultura de baixo carbono, PCA também, de armazenagem. Eu queria que você pontuasse também na avaliação do Ministério quais que são os destaques das linhas de investimento que esse plano agrícola trouxe e, inclusive, saber se teve alguma novidade em relação a medidas para apoiar a produção de energia renovável. Realmente a gente começou com um grande destaque, inclusive no anúncio do plano, né, falando sobre a questão da sustentabilidade, né? Então, o incentivo a técnicas sustentáveis da produção agropecuária continua sendo uma das grandes prioridades do Plano Safra neste ano. O programa ABC, que agora se chama ABC+, né, já tivemos o lançamento do Plano ABC+, no ano passado, aqui no Ministério, que financia a recuperação de áreas de pastagens degradadas, a implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, a adoção de práticas conservacionistas de uso, manejo e proteção dos recursos naturais, que antes estavam mais focadas com o solo, agora a gente coloca também a preocupação com a água, né, com a preservação da água, contará esse ano com 6,19 bilhões de reais. É 1 bilhão a mais do que tínhamos no ano passado, né, e com as menores taxas de juros dentro do quadro de taxas de juros que foi anunciado. Taxas de juros de 7% e de 8,5%. A de 7%
vão para a linha do ABC+, ligados aí à questão de recuperação de APPs e de reserva legal. E a de 8,5% para todas as demais. Aí eu queria também fazer alguns outros destaques importantes, além do volume de recursos a mais, como você tinha perguntado, sobre a inclusão no Pronamp e no crédito geral de investimento, a possibilidade de financiamento para a implantação de sistemas para geração e distribuição de energia produzida a partir de fontes renováveis, para consumo próprio, tá? Então, isso aqui foi um ponto adicional que nós colocamos dentro desse pacote com relação aí ao ponto de sustentabilidade. Outro ponto importante também foi a inclusão de despesa de custeio com a manutenção de áreas de reserva legal e de preservação permanente, que antes só era permitido financiamento para restauração e recuperação dessas áreas. Outra coisa também é a ampliação do limite de financiamento de custeio em até 10% com recursos controlados para o beneficiário que possuía o CARJ analisado pelo órgão ambiental competente. Tá? Então, isso também é outro ponto que a gente colocou dentro aqui do nosso pacote aqui para a sustentabilidade. Realmente são vários benefícios, né, que se dá para quem realmente pratica essa agricultura sustentável. Em relação à energia renovável, a gente espera que realmente os produtores consigam fazer uso dessa nova medida, já que a gente também está num cenário de questão de crise energética, com custo alto de algumas fontes de energia. Isso deve ser também bastante positivo e oportuno para o produtor. Eu vou entrar agora num assunto um pouco mais complicado que eu digo é porque às vezes a gente que trabalha com isso tudo entende alguns termos que tem no plano agrícola, mas que é difícil de entender lá na base para o produtor, como que funciona isso, quando que sai o plano, quando que vai ter o recurso, o que depende. Então, assim, saíram também algumas resoluções do Conselho Monetário Nacional, já explicando, sai o plano agrícola, depois precisam de algumas resoluções, né, vinculadas ao plano agrícola para que possa dar sequência e esse recurso chegar nas instituições financeiras depois. E uma delas é relacionada à questão de subexigibilidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Guilherme, tanto a exigibilidade quanto a subexigibilidade, de que forma que isso pode ser positivo e impactar essa tomada de crédito pelo produtor rural. Exatamente isso que você fala, isso muitas vezes é difícil de explicar, tanto que foi uma fala que foi suprimida no anúncio do plano, porque exatamente acaba sendo muito técnico, mas no grosso para o entendimento é o que a gente trabalha com as fontes de financiamento para esses recursos, né? E parte dessas fontes de financiamento podem vir dos depósitos à vista, da poupança rural ou das LCAs, né? É que o Banco Central define direcionamentos para o crédito rural, né? Direcionamento desses recursos. E a subexigibilidade, né? Então, pegando aqui nos depósitos à vista, né? Teve um aumento nessa subexigibilidade justamente para propiciar o maior volume de recursos para os pronafianos e pronampianos. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, tá? Em termos de subexigibilidade, então, quer dizer, em termos de depósitos à vista, tá? O direcionamento do 25% ele não foi alterado, ele se manteve. Mas as subexigibilidades, aquilo do depósito à vista, está direcionado para produtores do Pronaf e Pronamp que foram alteradas. Então, do Pronaf, que era de 22%, passou para 25%, e do Pronamp, que era de 28%, passou para 35%. Tá? Então, desses 25%, tá? Desse total de 25%, 25% vai para o Pronaf, 35% para o Pronamp. O restante, os 40% restantes, aí são recursos destinados aos demais produtores. Em resumo, é basicamente uma exigência de que você forneça um volume maior de recursos para esses perfis de produtores, né? Exatamente. E aqui são recursos controlados. Então, são recursos onde vão estar destinados para esses públicos
né, e vão ter essas taxas acordadas no Plano Safra. Certo. E a alocação é importante para essa distribuição dos recursos e para o melhor acesso dos produtores a esses recursos, que se tem uma competitividade entre as instituições financeiras, uma capilaridade maior, né? Tipo, um fornecimento para cada vez mais instituições financeiras para o produtor poder fazer uma escolha, seja se na região dele não tem um tipo de instituição financeira ou se ele quer negociar com as que ele já tem acesso. Para esse plano, tem alguma medida relacionada à entrada e à maior participação de outras instituições financeiras? Essa já foi lá atrás, desde a lei do agro, né, já se abriu a possibilidade da gente trazer mais instituições financeiras, né, podendo competir pelos recursos, pelas fontes de recursos que são equalizadas. Antes elas estavam restritas aos bancos oficiais e aos bancos cooperativos. Então hoje tem um número de instituições financeiras participantes muito maior. A maior restrição na obtenção desses recursos para essas outras instituições financeiras participar é a capacidade delas atenderem, né, esses produtores pequenos ou médios, né, que são o foco da distribuição desses recursos equalizados. Então, essa é a grande restrição. Mas esse ano tivemos mais de 20 instituições financeiras competindo pelo direito de distribuir essas fontes de recursos equalizados. Então, a competição ela está hoje acontecendo. E qual é o benefício disso? É a redução das taxas administrativas dessas instituições para poder fazer a distribuição desses recursos. Muito bom. Já estamos quase chegando ao final desse nosso bate-papo rápido com um resumo do que teremos para essa próxima safra em relação aos financiamentos. O PAP, ele prevê uma contratação, né, a partir de hoje, de 1º de julho de 2022, isso que vai até junho de 2023. E aí, Guilherme, se o produtor for hoje a instituição financeira, ele consegue contratar esse crédito? Uma boa pergunta, Natália, e assim, eu diria que depende, tá? Um momento muito importante foi o Conselho Monetário Nacional ter aprovado, né, as taxas que foram anunciadas no dia lá do anúncio do Plano Safra. Às vezes as pessoas não entendem a dinâmica, né, mas foi feito todo um trabalho prévio para que tudo isso estivesse bem encaixado, para que a gente pudesse fazer o anúncio já tendo os votos sendo apreciados lá no Conselho Monetário Nacional. No momento que fez isso, as instituições financeiras já têm exatamente o aval daquilo que elas vão poder praticar a partir do dia 1º. A questão toda é, produtor que vai pegar um recurso e cuja fonte seja uma fonte de recurso equalizável, esse sim a gente talvez tenha um pouco mais de tempo aí para aguardar e esperar. Estamos aqui conversando ainda com a Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento, né, porque precisamos que o Tesouro emita uma autorização para que as instituições financeiras que foram autorizadas a fazer a distribuição de recursos com base em fontes equalizadas, elas possam oferecer isso nas suas agências. Então, isso aqui ainda não aconteceu, então assim, aquele produtor que bateu a partir do dia 1º, a partir de hoje, numa agência, ele vai ter parâmetros hoje para falar, mas aí a agência vai ver o seguinte: olha, eu tenho recursos a juros livres aqui, que a gente vai negociar, ou não, olha, para essa linha aqui eu ainda aguardo uma instrução. Então, esse é o fechamento. Então, a primeira resposta é sim, porque já temos os parâmetros aqui acordados, já passados, votados e tudo mais, e o depende porque vai depender da linha de investimento, de financiamento, né, que vai ser adotada, e se essa linha, para aquela instituição financeira, virar de uma fonte de recurso equalizado. Sim, quando tem, né, para o produtor é mais interessante os juros controlados, claro. Vocês têm uma perspectiva, uma estimativa de quando, ou uma pretensão de que quando que isso vai ser efetivado, para isso estar disponível? Eu ainda não tenho uma data, tá? De novo, estamos trabalhando intensamente
é uma questão inclusive, que envolve uma alocação, uma autorização de redirecionamento de orçamento aqui dentro do governo, né, para que essas linhas possam ser utilizadas. Então, hoje eu não tenho uma data, mas pretendemos, semana que vem, já anunciar e poder realmente trabalhar com esse cenário para diminuir essa ansiedade, essa expectativa, porque, é claro, né, temos aí taxas com taxas de juros aí realmente atrativas, né? Mas por isso mesmo que a gente precisa ainda desses trâmites burocráticos para poder viabilizar. E, como eu disse, esse foi um plano realmente muito difícil na construção e que o anúncio dele deveria ter acontecido pelo menos umas 2, 3 semanas atrás. Mas, em função de todas essas complexidades, nós só conseguimos preparar o anúncio na última semana de junho. Então, com isso daí, é de realmente se esperar algum tipo de atraso para essas linhas que têm os juros controlados. Certo, Guilherme. Bom, já indo para as considerações finais, então você já fez um resumo aí, realmente um ano desafiador, mas conseguiu se aprovar esse recurso, esse montante, né, recorde de um pouco mais de 340 bilhões para apoiar a produção agropecuária. Tem uma ampliação no financiamento para pequenos e médios produtores e também para o investimento na aquisição, inovação e práticas sustentáveis. Provavelmente mais instituições financeiras passem a ser ofertantes por conta do que a gente discutiu aqui rapidamente, né? E a gente espera realmente que esses recursos sejam aplicados conforme o programado para que os produtores tenham acesso a eles dentro das suas necessidades. E você que nos ouve, vocês podem conferir mais detalhes do plano e das análises sobre o que saiu no site da CNA, www.cna.org.br, também no site do Ministério da Agricultura, que tem bastante informação bem atual sobre o que foi divulgado. Então, Guilherme, a gente chega ao final desse episódio. Quero mais uma vez te parabenizar pelo trabalho do Ministério da Agricultura na elaboração desse plano, pela atuação por defender aí os investimentos para a atividade que a gente considera tão relevante para o Brasil como um todo, né? Para a economia, geração de emprego, mais importante, produção de alimentos. Então, agradeço bastante a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, Natália, e desejo aí um abraço, sucesso aí para todos os produtores que nos ouvem, né? Estamos aqui empenhados claro que a gente sempre, não dá para imaginar que a gente sempre vai ter céu de brigadeiro, mesmo porque esse setor, literalmente, né, depende de São Pedro, das condições climáticas, e assim a gente tem trabalhado também, diariamente, né, tentando contornar qualquer problema que venha pela frente. Estamos sempre atentos, então estamos aqui à disposição aqui no Ministério, e vocês aí da CNA, em particular, grandes parceiros, né, nos alertando, nos ajudando, nos orientando, contamos sempre com a ajuda de vocês. Muito obrigada, Guilherme. E você que nos acompanhou nesse episódio, obrigada pela audiência. Se você gostou e acha que teve informações relevantes, compartilhe esse episódio com seus conhecidos, com quem também tem interesse em acompanhar o que vai ter pela frente aí na próxima safra relacionada à questão de crédito e investimentos. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.